Muito bem, como vimos anteriormente, esse gráfico que está em vermelho aqui é da função f de x igual a 2 elevado a x. Muito bem, então agora nós vamos fazer a função 1 sobre 2 elevado a x. Quer dizer isso, invertemos o valor da base. Então, a função agora, que era 2, a base ficou 1 sobre 2. Então, com o inverso da base. Então, vamos ver o que vai dar com o inverso da base. Vamos fazer os mesmos números aqui. Que números? Vamos colocar aqui. Que números? X, y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora vamos calcular o que ocorre com cada um desses. Então vamos lá. F de menos 2. Depois a gente vai chegar numa conclusão feito isso. F de menos 2 vai ser 1 meio elevado a menos 2. O que é o sinal negativo? Mesmo o sinal negativo inverte a base. Então quer dizer que era 1, e passa a ser, isso aqui passa a ser 2 elevado a 2. Inverte a base. E troca o sinal do expoente. Então aqui dá 4. 4. Se eu fizer f de menos 1, de meio elevado a menos 1. Só trocar aqui o valor do x. Então, f de menos 1, só inverter a base, 2. Qualquer número elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. E agora, qualquer número elevado a 1, qualquer número elevado a 1, dá ele mesmo. Meio. E meio elevado ao quadrado, que é o 2, vai dar quadrado de 1, 1, quadrado de 2, 4, 1 quarto. Se vocês observarem, inverteu a ordem. Como inverteu a ordem? Inverteu a ordem dos valores. Este aqui era 1 quarto, meio, 1, 2, 4. Agora ficou 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Então, o que acontece? O gráfico inverte. Quando é menos 2, então vamos pegar o menos 2, subir aqui até no 4. Aqui está o primeiro ponto. Menos 2, 4. Segundo ponto, menos 1, 2. Menos 1, 2. Segundo ponto. Terceiro ponto, 0, 1. Aqui está o terceiro ponto, 0, 1. O terceiro ponto, então, o quarto ponto, desculpe, 1, meio. Quando x é 1, meio. Meio mais ou menos aqui, aqui mesmo, meio. E quando ele é 2, ele é 1 quarto, aqui assim. É como se eu tivesse isto virado ao contrário. Então, foi invertido. Vou tentar fazer aqui. Mais uma tentativa, essa sai ruim. Aí. Guardados os devidos erros aqui, né? Piorou. Enfim. Então, assim, ó, quando ela tem esse formato em vermelho aqui, a gente diz que ela é crescente. E quando ela tem esse formato, ela é decrescente. Começa com 4 e vai decrescendo. Essa aqui foi crescendo, essa foi decrescente. Então, este formato é decrescente. Essa aqui é f de x igual a meio elevado a x. Essa é uma função, esta é outra. A curva da função, a curva desta função. Muito bem. Então, aí, o que vai acontecer? Nós vamos chegar a duas conclusões. Quando A é positivo, pode ser assim, ou pode ser escrito maior que 0, que é positivo.
Então, o gráfico da função é, desse formato, ele é crescente. Quando A é negativo, o que eu digo que é negativo? Menor que zero. A função é deste jeito aqui. E ela sempre a função, não a base. A função, o valor da função é esses aqui. O valor da função exponencial é sempre positivo. O valor é o y. Então, está sempre acima do eixo x, desde que ela seja só exponencial, que ela não seja mista, que tenha mais números. Por exemplo, se eu colocar aqui menos 5, aí eu já vai ter valores negativos aqui. Então, ela é uma função que não é só exponencial, certo? Então, esse aí é o conceito de função exponencial. Então, nós temos lá, lembrando que a função exponencial, f de x, é a elevado a x. Então, a é chamado de base. Quando a base é positiva, o gráfico é desse formato, é chamado de crescente. E qual que não ficou muito legal? Vamos melhorar isso aqui. Pronto. Quando a base é negativa, a base é menor que zero e ela é decrescente. Isso aí, conclusão da função exponencial. Então, aí um exemplo que ela tem uma parte exponencial e tem mais uma constante. O que é uma constante? Aquele número diferente ali é uma constante, certo? Então, 4 é uma constante. Vamos fazer a montagem primeiro aqui da nossa tabelinha. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Eu sempre coloco o valor? Não, coloco o valor que você quiser, mas são os mais fáceis. Para x e vamos calcular os valores de y. Ou seja, substitui o valor ali e faz a continha. Então, vamos fazer a continha aqui. Primeiro, 3 elevado a menos 2 menos 4. Então, aqui, como já estamos no primeiro ano, já sabemos fazer essa continha direta. Negativo vai dar 1/9, isso aqui vai dar 1/9, menos 4. Então, vai dar um número aí negativo, porque vai ser grande, né? Então, vai dar, teria que fazer um mínimo múltiplo comum, que é 9. Vai dar 9 por 9 dá 1, menos 36. Então, vai ser este número menos 35 sobre 9. Menos 35 sobre 9. Depois a gente vai fazer uma análise, que número vai ser esse aí. Muito bem. Agora vamos fazer o segundo. Menos 1. Quando eu coloco menos 1 aqui, 3 elevado a menos 1, menos 4. Vai dar 1/3 menos 4. Que vai dar 3, divide, dá 1, menos 12, dá menos 11 sobre 3. E aqui dá menos 11 sobre 3. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Mas como eu tenho menos 4, vai ser 3 elevado a 0, menos 4 vai dar 1 menos 4 igual a menos 3. Então, menos 3. Muito bem. E quando eu tenho elevado a 1, vai ser 3 elevado a 1 menos 4. Vai ser menos 1. E quando eu tenho 3 elevado a 2 menos 4. Só estou substituindo os números de x aqui e fazendo a continha. Quem não está com dúvida nisso aqui já sabe, né? Vai lá no canal e vê lá no tio Luiz como faz. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4. 9 menos 4 dá 5. Então vamos lançar esses números e ver o que dá aí. Vamos fazer uma escala mais ou menos aproximada. Vamos pegar os dados agora e fazer o que com os dados? Pornográfico. Então vamos ver. X é menos 2. Menos 1, menos 2. Aqui, ó. Menos 2.
Vou aumentar a escala, ó. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Pronto, aumentamos a escala. Então temos que fazer a mesma escala para o outro lado. 1, 2. Aí, para você não sair fora do quadro, vamos deixar uma escala mais ou menos 1, 2, 3. Vai ser mais ou menos aqui que vai pegar. Então vamos puxar aqui. 4. Não vai superar isso, não vai dar. Vai ter que ser uma escalinha menor mesmo, né? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Muito bem. Então vamos ver o que temos aqui. Quando é menos 2, vamos ver o que vai dar. Menos 2 eu vou ter menos 35 sobre 9. Olha, menos 36 sobre 9 dá menos 4. Então vamos colocar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então dá quase menos 4. Vamos colocar próximo de menos 4 aqui. Menos 4. Como? Estou fazendo aproximado. Se fosse 36 dividido por 9, daria 4. Então seria menos 4. Coloquei um pouquinho acima do menos 4. Agora, menos 1, está aqui o menos 1, vai dar menos 11 sobre 3. 12 sobre 3, então 11 sobre 3. Quer fazer uma coisa? Faz 11 dividido por 3, dá 3. 9 sobra 2, 20 vai dar 3,6 aproximadamente. Então, mais ou menos no meio aqui assim, 3,6. Pronto. Agora vamos ver o próximo. 0 vai dar menos 3. Menos 4, menos 3. Aqui está o menos 3. Pronto. E agora dá, quando x é 1, dá menos 1. Já dá aqui, ó. Menos 1. X é 1, y é menos 1. E quando x é 2, dá mais 5. Então, vai lá para cima por 5. Então, olha lá, o gráfico vai fazer algo assim. Faz assim, depois sobe. Pronto. Aí eu tenho um gráfico da função quando ela é mista. Basta fazer os pontos e vai fazer uma parábola, que é uma curva, mais ou menos, que dá para fazer. Certo? Isso aí, então.